Vamos ver um pouquinho, então, de relative pronouns e o uso deles na língua inglesa, os pronomes relativos. Aqui, usamos pronomes relativos para unir elementos em uma frase e para evitar repetição. Os pronomes relativos se referem a um elemento anterior. Aqui eu dei um exemplo, ó. She is the girl who lives next door. Então, ela é a garota que vive ao lado, na porta ao lado, ao pé da letra, né? Mas ao lado fica melhor traduzido. Então, aqui a gente tem duas orações, e esse who, ele está conectando essas duas orações. Ele está subordinando uma oração à outra. Para eu não ficar repetindo toda hora que é a garota, né, que eu tô falando de uma garota que a garota vive ao lado novamente, então, para eu não ficar repetindo sempre a mesma coisa, eu uso aqui os pronomes relativos para fazer essa ligação entre oração principal e oração subordinada. Então, ela é a garota que mora ao lado. Esse que está se referindo a quem? A garota, né? Para eu não ficar repetindo a garota, eu uso que. A garota que vive ao lado, que mora ao lado. Aqui a gente tem mais alguns pronomes relativos, ó. Eu tenho o who, que pode ser traduzido como quem ou que, né? E ele é usado exclusivamente para falar de pessoas. A gente tem o whose, que é cujo ou cuja. Então, a gente está falando de posses, algo que pertence a alguém. A gente tem which, que é o qual, ou que também, igual o who, só que qual é a diferença? O who a gente usa para pessoas e o which a gente usa para coisas e animais. Então, basicamente eles são a mesma tradução, só que um é usado para pessoas e outro para coisas e animais. Where, que é onde, né, referente, se referindo a lugares. When, que é quando, se referindo ao tempo, quando algo acontece. E o that, que ele pode ser o que, né, o mesmo que de who e which, só que ele é mais versátil. Ele pode ser tanto usado para pessoas, coisas, quanto para animais. Ele não tem essa diferenciação de who e which, que só pode ser usado para as determinadas, né? Who para pessoas e which para coisas e animais. O that, ele já é mais versátil, então ele já é mais utilizado quando essa tradução é que. Aqui eu coloquei, ó, os pronomes relativos em uso, eles já dentro de algumas orações. The man who lives here is an engineer. Então, o homem que vive aqui é um engenheiro. Esse who aqui é relativo ao quê? Ao homem, né? Ao homem que vive aqui. Por isso que é who, não é which, porque o homem é uma pessoa. Aqui na segunda oração, he is a writer whose work I admire. Então, ele é um escritor cujo trabalho eu admiro. E o trabalho é dele, né? Pertence a ele, por isso whose. The bride needs to decide which dress to wear. Então, a noiva, ela precisa decidir qual vestido usar. Então, o qual aqui é referente ao quê? Ao vestido, né? Qual deles que ela vai usar. Então, esse which é referente a uma coisa. Por isso, which, não who, tá? Aqui. I know where the books are. Então, eu sei onde, em que local os livros estão. Por isso do where. Where é onde. I was talking with him when she arrived. Eu estava falando com ele quando ela chegou. The girl that arrived is beautiful. Então, a garota que chegou é bonita. Aqui, ó, no The man who lives here is an engineer, eu também poderia ter usado o that, porque a tradução seria a mesma. Mas aqui, ó, no which, eu não conseguiria usar o that. Por quê? Porque tá falando qual, não tá falando que,
né? Quando é que, pode ser qualquer um dos três, o who, o which ou o that.